Quem aqui está acompanhando, por um acaso, o seu filho e vê algum problema dele ter o professor dialogando com ele mesmo ali nas redes sociais. Vocês enxergam algum problema nisso, Maninho? Porque existe aí uma polêmica que nós vamos trazer daqui a pouquinho aqui no programa, de justamente um deputado ter visto problema de um professor se relacionar e ter algum tipo de contato com o filho numa rede social. Como é que você vê isso? Como normal. Vejo como algo que faz parte das relações humanas, né? Se o professor tem uma relação com o aluno para além da sala de aula, muitas vezes é positivo. Inclusive, eu tenho um amigo, um professor de português e literatura, que se tornou um grande amigo meu até hoje. Então, não vejo sentido em criar um tabu sobre a possível relação de amizade entre professor e aluno. Claro, se houver algum indício de que no lugar de mensagens, né? Exato, no lugar de uma relação de amizade fraternal entre o professor e o aluno, tiver algum tipo de inadequação nessa relação, então, aí é outro. Deixa eu atualizar vocês, porque o deputado Jefferson Rodrigues, ele está vendo bastante problema nisso e ele ficou muito incomodado justamente alunos com menos de 18 anos de idade terem acesso e relacionamento com professores nas redes sociais. Ele criou um projeto de lei que está colocando que o professor, caso faça isso, tem que ser punido com uma multa no valor de R$1.000, tem que ser suspendido e até cassado o registro profissional. Faz muito sentido. Você acha que faz muito sentido, eu tenho convicção que faz muito sentido. Além dos casos de assédio, que são muito comuns entre professor e aluno, principalmente em cursinhos pré-vestibulares, a gente já vê cada vez mais essa realidade chegando às salas de aula, também tem a questão da própria ordem do professor, mano. O professor tem uma autoridade dentro de sala de aula. Eu sei que muitos liberais têm esse papinho de que horizontalidade da educação. Não existe. O professor dentro de sala de aula é uma autoridade. E dentro das redes sociais, como as pessoas se portam? Expondo as suas próprias relações pessoais. Então, é natural que um aluno não possa ver a sua professora de biquíni, o seu professor de sunga. Não, peraí, são coisas diferentes. Opa, espera um pouco. Coisas diferentes. Aí eu já também não concordo. Não tô dizendo que o professor que tem alunos na rede social tem que ficar publicando coisa. Ele pode colocar lá o close friends dele, se ele quiser colocar algo, e deixar os alunos de fora. São coisas completamente diferentes. Agora, você não pode criminalizar as relações humanas. O fato, muitas vezes, professores têm o papel de despertar admiração no aluno, de despertar... De sunga? Não, espera um pouco. Espera um pouco, assim, o que eu percebo dessa história toda, eu acho que existem conteúdos e conteúdos. A partir do momento que eu estou estudando e de repente eu começo a seguir o meu professor ou a minha professora, independente das postagens que ela faz ou que ele faça, e isso não influenciando, obviamente, que eu acho que na relação entre professor e aluno tá tudo certo. Eu acho que se avançar aí, e aí o conteúdo ficar um pouco mais esquisito, vamos dizer assim, aonde haja realmente um pouco mais de intimidade entre professor e aluno, aí eu acho que cada um tem que realmente rever essa situação. Mas enquanto isso não acontece, eu não vejo problema em simplesmente algum ir colocar ali talvez, ou abaixar uma lei aonde ele não possa de repente se relacionar com o professor. Fazer uma pergunta para vocês. Não acho. Vocês já foram apaixonados por uma professora? Eu já fui algumas vezes. Eu já. Algumas vezes. Eu já fui. Acho que todos. Beijo pra Bárbara. Talvez já tenha sido, certo? Você vai querer controlar que os alunos entrem, por exemplo, numa rede social de um professor? Como é que você vai controlar isso? E qual que é a culpa que o professor tem, por exemplo, se o aluno fizer isso? Não existe. Só para entender, assim. Tem a opção de tu retirar um seguidor, por exemplo, no Instagram. Tem condição de tu proibir que alguém te siga no Twitter. É só fazer isso. Sim, Jota, mas uma coisa, veja. Se, por exemplo, eu não posso tirar uma dúvida com o professor fora da hora da aula. Você vai ficar eu não posso, por exemplo, algo que eu fazia muito com o meu professor de literatura, que hoje é meu amigo Peron, um grande abraço. Eu trocava com ele poemas que eu lia, livro que eu tô lendo esse livro. Manda por e-mail. Já leu esse... peraí. Manda por e-mail, não precisa ter o Instagram dele para mandar. A diferença concreta é que no Instagram o professor fica muito mais exposto. Tu tá burocratizando os adolescentes. O que se posta no Instagram? O que se posta no Instagram? Tá lá tendo aula de literatura e vou entrar agora no meu e-mail
Peraí. Não, então tu não manda e-mail, querido. Então tu espera ele pra fazer na sala de aula. Não, você troca a mensagem. Mas você manda mensagem pra professora que você era apaixonado, né, querido? Eu mandava no Orkut, recados. Eu fui apaixonado pela professora Kátia, uma pessoa incrível, gostei muito da Kátia. E depois conheci o professor Yuri, deliciosamente, um cara incrível também. Então, assim, eu não vejo. Como ele chamava? Yuri. Yuri. Um professor delicioso de pessoa, entendeu? Ele é. Qual era a matéria, filho? Educação artística. Entendi. Maravilhoso, Maravilhoso, e a professora Kátia também, maravilhosa. Interessante. E fora isso também, né, Paulo? Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, porque muitas vezes o professor se posiciona politicamente. É mais um assunto que a gente podia entrar, né? Mas o professor se posiciona politicamente nas suas plataformas e acaba influenciando o aluno também. Besteira isso. Muito bem, gente.